Estamos aqui para mais uma Evangelho Terapia e hoje, para encerrar o capítulo 1 do Livro dos Espíritos que nós estamos estudando, o capítulo 1 trata de Deus. E aí Kardec nos trouxe o panteísmo, dos itens 14 ao 16, finalizando esse capítulo. Mas panteísmo, o que é panteísmo? O que é a doutrina panteísta? Panteísmo significa dar a Deus a definição como sendo as próprias criações. É como se Deus fosse as próprias criações dele. Mas isso pode acontecer, é assim mesmo que acontece, pelo que a gente já estudou, né, nos itens anteriores? Não, né? Se Deus fosse as próprias criações, ele não seria o onipotente, o todo-poderoso, o criador de todas as coisas. Então, a doutrina panteísta, né, veio nesse item, Kardec colocou, porque naquela época havia muita dúvida, né, com relação a isso. E aí, Kardec colocou para os espíritos nos esclarecerem a respeito disso. E o que eles vêm colocar é que a gente não pode atribuir, por exemplo, os quadros de um pintor sendo o próprio pintor, para a gente poder entender o que é, né, a doutrina panteísta. Na verdade, o pintor, ele tem toda a sua personalidade, tudo que ele é, mas não é os seus próprios quadros. Os quadros ele pode fazer o que ele quiser, né, deles, né, das suas obras. As suas obras não são ele próprio, né? Então a gente entende, os espíritos vieram nos esclarecer no Livro dos Espíritos isso, que as obras não são o próprio Criador. Então esse item foi trabalhado e a gente vê pelos atributos da divindade, por tudo que Deus é, que a gente não tem a linguagem suficiente para entender o que é Deus, quem é Deus, né? Mas a gente sabe que ele, sendo todo-poderoso, o onipotente, o soberano, né? Que ele é o criador de todas as coisas e não a sua própria criação. E nós fazemos parte dessa criação. E Kardec nos traz, né, através dos espíritos, quando foram questionados, né, que a gente não pode nem deve penetrar naquilo que é impenetrável, e sim cuidar daquilo que é importante para o nosso crescimento, para a nossa evolução. A gente precisa entender como fazer o melhor de nós, como crescermos, como nos melhorarmos, né? Como fazer o melhor de tudo para esse planeta, para toda a humanidade, e não pensar, né, quem é, o que é, por que é, e sim, quando a nossa evolução já tiver sido bem atingida, né, a gente poder entender, porque falta-nos um sentido, né? A gente tem vários sentidos, igual o olfato, o paladar, né, todos esses, mas falta o sentido do entendimento para poder realmente conhecer a natureza íntima de Deus. Então, a doutrina panteísta não nos cabe aqui, né? Na verdade, então, Deus é muito mais do que isso, né? Deus é o Criador e não suas próprias criações. E assim finaliza, né, esse primeiro capítulo do Livro dos Espíritos, né, para dar entrada no segundo capítulo, que é sobre os elementos gerais do universo, que vai mais esclarecer mais ainda para todos nós. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine zele assim. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine zele assim. Caminho se conhece andando, então vez em quando é bom se perder. Perdido fica perguntando, vai só procurando e acha sem saber. Perigo é se encontrar perdido,
deixa sem tecido, não olhar, não ver. Bom mesmo é ter sexto sentido, sair distraído, espalhar bem querer. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine zele assim. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine zele assim. Caminho se conhece andando, então vez em quando é bom se perder. Perdido fica perguntando, vai só procurando e acha sem saber. Perigo é se encontrar perdido, deixar sem tecido, não olhar, não ver. Bom mesmo é ter sexto sentido, sair distraído, espalhar bem querer. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine zele assim. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine zele assim. Obrigado, meu amigo Chico César. Foi um prazer muito grande poder cantar essa canção maravilhosa com você. Obrigado, meu irmão. Salve, Dominguinho.